Vamos dar início à mesa 2, cujo tema é Rômulo Almeida, o construtor de sonhos. Uma homenagem ao grande economista baiano, cuja trajetória marcou profundamente a história do planejamento público no Brasil. Convido para compor esta mesa o professor Alexandre de Freitas Barbosa, da Universidade de São Paulo. O jornalista Eduardo Almeida, da Fundação Maurício Grabois. Eduardo está por aqui, Alexandre. Alexandre, estão vindo? Estavam cumprimentando uns aos outros. É isso aí, o momento é para isso também. Pode, fique à vontade. Geralmente mediador. E o mediador Francisco Baqueiro Vidal, assessor especial da SEI, também é organizador do livro. Ele tem um fã-clube grande. Passo a palavra ao mediador Francisco Baqueiro Vidal. Mais uma vez, peço ao mediador para controlar o tempo. Tá certo, Francisco? Xará do meu filho. Obrigado, Eduardo. Boa tarde. Agradeço de coração às pessoas que se dispuseram a estar aqui conosco. Sem vocês não seria possível também, tá? Vamos dar início a esta mesa, que tem o objetivo de homenagear Rômulo Almeida. Sem ele, talvez não estivéssemos aqui hoje para celebrar os 70 anos no planejamento na Bahia. Isto é, o planejamento tal como o conhecemos hoje. É certo que teríamos instâncias formais de planejamento no Estado, porém, elas seriam seguramente com outras características e também trajetórias, pois Rômulo, como os nossos palestrantes nos contarão, deixou fortes marcas na Bahia e no Brasil. Podemos até não as reconhecer, mas elas se fazem presentes em nosso cotidiano, enquanto ideias e também enquanto materialidades. Vamos entender um pouco melhor essa história. Para contá-la, convido aqui os nossos palestrantes. O professor Alexandre de Freitas Barbosa é mestre em História Econômica pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutor em Economia Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Já o seu pós-doutorado foi realizado no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. É professor livre docente de História Econômica e Economia Brasileira do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da USP, e coordena o núcleo temático Repensando o Desenvolvimento, do LabIEB. Com uma linha de pesquisa ampla, multifacetada, porém interrelacionada e atenta ao Brasil, trata de temas como o mercado de trabalho e desigualdades, pensamento econômico e social sobre o desenvolvimento e inserção externa do país, com destaque para os impactos trazidos pela China. Por isso, não nos surpreende a larga lista de trabalhos publicados, seja no Brasil, seja no exterior. Mas não foi apenas por conta desse currículo que buscamos dialogar com o professor Alexandre. Nossa aproximação se deu inicialmente a partir do seu livro O Brasil Desenvolvimentista e a Trajetória de Rômulo Almeida, projeto, interpretação e utopia, que recebeu do Conselho Federal de Economia, em 2022, o Prêmio Brasil de Economia na categoria de Melhor Livro do Ano. Este trabalho, para além do seu valor intelectual e do resgate histórico
que realiza da figura de Rômulo Almeida apresenta uma particularidade do professor Alexandre, que também aparece no capítulo que ele nos enviou. Um estilo de escrita leve que nos conduz a imaginar cenários e as faces e os movimentos concretos de seus personagens. Enfim, esse trabalho do professor Alexandre se posta ao lado de outro grande clássico, Pensamento Econômico Brasileiro, do professor Ricardo Bielchowski, o nosso prefaciador do livro, sendo ambas as leituras incontornáveis para quem deseja compreender e reinterpretar o desenvolvimento brasileiro. O professor, de pronto, respondeu ao nosso convite e, no longo caminho trilhado até chegarmos à versão final do seu texto, na medida em que construíamos a proposta desse seminário, seu nome se fez igualmente fundamental. Professor, com a palavra, 20 minutos para a exposição. Alô? É que eu sou uma pessoa meio estabanada, eu costumo gesticular e aí eu prefiro falar sem microfone, mas vamos lá. Eu queria, gente, dizer da alegria de estar aqui com vocês. Todos têm comentado o trabalho que Francisco e Patrícia realizaram com esse livro, mas acho que nunca é demais ressaltar, porque eles conseguiram combinar profissionalismo com um trato muito generoso e carinhoso com os autores. Tá? Então, é uma coisa muito difícil de se fazer. E vocês combinaram isso, até nisso vocês fazem um belo casal, tá? Com maestria. Eu confesso, Francisco e Patrícia, vocês vão lembrar, esse ano foi um ano particularmente difícil. Eu cheguei a dizer que não ia. Aí chegou um dia que eu falei assim, mas não é possível que vai ter um livro sobre 70 anos de Rômulo. E aí na minha caminhada assim, matinal, eu falei, não, eu vou escrever esse livro. Ou escrever esse capítulo. E fico muito contente de ter podido escrevê-lo, de estar aqui com vocês e de ver esse belíssimo resultado, tá? Que eu mostro aqui para quem ainda... Nós vamos ter o lançamento logo em seguida, né? Ficou muito bonito o livro. Eu queria, além de agradecer ao Francisco e à Patrícia pelo carinho, agradecer ao diretor-geral José Acácio Ferreira, pelo trabalho à frente da SEI. Queria agradecer aos meus queridos amigos baianos, à minha família romuliana, Eduardo, Flávio, Cláudia Correia e a Beta, que eu acabo de conhecer, que fez uma revisão impecável do texto. Assim que, pegando ali, né, a gente capricha assim, na hora que vê uma revisora com cuidado, então a gente realmente fica muito contente. É uma alegria reencontrar o professor Valença. Eu tive aqui num evento de 110 anos de celebração do aniversário de Rômulo, em agosto do ano passado. Meu grande amigo, vereador Silvio Humberto, que está aqui, professor de economia. Um dia eu vou lá em feira, Silvio, falar com seus alunos. Quero muito poder ter essa oportunidade. E acabei de encontrar meu amigo Elson Pires, que eu não via há séculos, companheiro de SEBRAP do grupo do Chico de Oliveira, que é descendente de Rômulo e de Furtado. Metade dele é Rômulo, a outra metade é Furtado. E uma alegria estar aqui com o professor Carlos Brandão, referência nessa reflexão sobre pensamento, território, pensamento brasileiro, território, desenvolvimento. E eu queria dizer o seguinte: toda vez que eu ouço a minha mestra Tânia Bacelar falar, eu me sinto mais jovem. É uma alegria
É uma pena que eu não esteja com ela aqui para dar um abraço na Tânia. Eu estou muito contente, emocionado, e eu não estou muito preocupado com o tempo. Então aí provavelmente você vai me chegar e falar a hora que eu tiver que parar de falar. Você, né, Francisco? Então eu estou aqui para curtir esse momento. Eu queria dizer que vou então falar sobre o meu capítulo, que se intitula Rômulo Almeida na Bahia, a experiência inovadora da CPE, da Comissão de Planejamento Econômico, e as contradições do desenvolvimento. É muito bom falar sobre o Rômulo na Bahia, porque eu acabei pegando o Rômulo como personagem que me permitiu contar a história do Brasil desenvolvimentista, que é esse período de 45 a 64, né? Então, no meu livro, que foi aqui citado, que foram 10 anos de pesquisa, 10 anos de incursão na Bahia, de vir pegar o material do IRAI, que hoje eu sei, tá na Universidade Federal da Bahia, né? Um acervo riquíssimo, valioso. E aí, esse livro me permitiu voltar ao Rômulo, da experiência do planejamento da Bahia. Então, na verdade, o que eu fiz foi pegar uma parte do livro e desenvolver, né, recuperar alguns aspectos que depois de um certo tempo eu achava que valia a pena ser ressaltados. Então, nesse texto, eu agradeço a gentileza, Francisco, eu vou realmente tentando apresentar ao leitor quem que é esse cidadão que está chegando como secretário da Fazenda da Bahia, né? O Chico de Oliveira, na entrevista que eu fiz com o Chico, falou que ele já era uma figura mítica. Então, o Chico de Oliveira ele faz o curso do ETN, né? Que é criado junto com o BNB, criação, um dos filhos de Rômulo, né? O Fernando Pedrão vai dizer que ele traz toda a empolgação do desenvolvimento nacional, porque ele havia sido chefe da assessoria econômica do Vargas. E ali estavam os boêmios cívicos pensando no Brasil, né? A Petrobras, o que seria a Eletrobras, o Banco do Nordeste, a Superintendência de Valorização da Amazônia e vários outros projetos de reforma agrária, de habitação popular, que sequer chegaram à luz por conta daquela coalizão de poder tão ampla, né? Então ele vem aqui e ele dá uma lufada no governo Antônio Balbino, que era quem o Vargas tinha deixado como candidato para a Bahia, né? Então nós podemos dizer que nós estamos vivendo o contexto da Bahia desenvolvimentista, né? O Rômulo faz uma trinca, ele fala, com Clemente Mariani, que era seu adversário político, mas eles tinham vários elementos em comum, e Edgar Santos, né? Edgar Santos vai fornecer a escola de enfermagem na Federal da Bahia, onde eles vão produzir as pastas cor-de-rosa que eu vi pela primeira vez. A Patrícia me mostrou hoje as pastas cor-de-rosa. Eu não tinha visto ainda as pastas. Eu vi no evento quando o secretário Gabrielli, né, organizou a publicação das pastas em 2012. Eu participei da atividade aqui na Assembleia Legislativa, né? Rômulo está junto com Manuel Pinto de Aguiar, com Thales Azevedo, grandes cabeças, com o setor produtivo. Ele vai se aproximar da Associação Comercial da Bahia, vai se juntar aos segmentos populares, então ele vai tentar fazer essa combinação entre classe dominante, né? Os Calmon haviam sido derrotados, né? E ao mesmo tempo você tinha o Jornal à Tarde, que fazia a oposição ao governo, né? Então ele precisa fazer essa composição. Então o esforço dele de planejamento é um esforço de composição e ao mesmo tempo de atuação na frente técnica, né? Rômulo, é importante que se diga que o debate fundador da economia política no Brasil, que se dá entre Roberto Simonsen e Eugênio Goudin, lá em 44, 45, Rômulo é um jovem daspiano, concursado, e ele que vai fazer o relator do parecer sobre a planificação da economia brasileira do Roberto Simonsen. Um jovem. E o ministro do Trabalho fala, nós temos que publicar isso,
né? Ele que já em 44 vai dizer, olha, a planificação é uma tecnologia econômica e social a serviço da política. E uma das coisas que eu nunca falei isso em público, mas eu lamentei quando saiu a publicação das pastas cor-de-rosa, é porque aqui na SEI tem o prefácio, e eu tenho isso porque está no IRAI, o prefácio que ele havia preparado para a publicação das pastas cor-de-rosa. E o prefácio da publicação, a publicação veio sem esse prefácio. Eu tenho ele porque eu xeroquei no acervo do IRAI, que Aristeu me franqueou acesso assim quando eu cheguei aqui à Bahia, logo quando eu cheguei à Bahia em 2011. E ele dizia o que ele pretendia: abrir novos rumos para o Estado e ser capaz de ir substituindo as velhas bases patriarcais de sustentação política por uma organização e mobilização das forças sociais e uma conscientização das elites em torno dos objetivos do desenvolvimento. Uma transição do velho binômio coronelismo e clientelismo para uma política ideológica e de massas. Havia pressas, pois as mudanças seriam lentas e o mandato curto. Era preciso acabar o período governamental com êxito popular. Então ele tem a noção que é a partir do Estado que eu vou operando mudanças na estrutura da sociedade, a política no sentido mais amplo da palavra e não no sentido partidário a que muitos de nós, às vezes, estamos acostumados. Então ele vai montar um sistema de planejamento, com a CPE fazendo projetos e o Instituto de Economia e Finanças da Bahia fornecendo as bases de dados, estatísticas, e o CONDEB, o Conselho de Desenvolvimento da Bahia, fazendo as articulações políticas. Um conjunto de instâncias estatais vão ser criadas, tá? Eu sou um pouco rebelde, então vocês... Tá certo. Então ele vai procurar sempre fazer algo que a professora Tânia ressaltou, que é uma articulação entre os níveis da federação, então a questão do município, do estado e nação e internacional, sempre foram escalas, como mencionou o professor Carlos Brandão. Rômulo costurava essas escalas e, ao mesmo tempo, as classes sociais, a partir de um olhar anti-elitista e anti-oligárquico. Né? Qual que é o objetivo? Substituir o chamado enigma baiano pelo desenvolvimento. O enigma baiano era coisa da Bahia já teve, né? A Bahia era isso, a Bahia era aquilo, a Bahia, né? Primeira capital do Brasil, né? Da choradeira regionalista. Então, essa era a motivação que estava por trás de Rômulo, Manuel Pinto de Aguiar, Clemente Mariani, Edgar Santos. Nada disso existiria sem o trabalho de Edgar Santos. Aliás, não existiria Glauber Rocha, Tom Zé, todos eles foram paridos ali, Caetano Veloso, pela essa cultura que a Tânia estava falando, pela faculdade criada pelo Edgar Santos, né? Que era um conservador positivista, não era nada de revolucionário, né? Um positivista no melhor sentido da palavra. Então, em 2012, saem as pastas cor-de-rosa, que ele diz, olha, é um diagnóstico incompleto, que é aquilo que deu para fazer, um conjunto de ideias. Né? É quase como uma cartilha de planejamento onde vão sendo apontadas as várias etapas do planejamento. Pesquisa, programação, fixação de diretrizes e alvos, controle de resultados e revisão das metas. Bom, isso está aqui a reitora Patrícia. Cadê a Patrícia? Está ali a reitora, né, que eu conheci, foi apelidada de reitora. Eu esqueci seu sobrenome, Patrícia. Patrícia Miranda. O Rômulo, uma vez, me deram um depoimento que o Rômulo, uma vez, ele circulava ali pelos salões da ditadura militar. E uma vez estava o ministro de Minas e Energia, Antônio Dias Leite, falando do planejamento e tal, que tinha cumprido todas as metas. Ele se levantou,
né? Todo mundo sabia quem ele era. O Rômulo ele falou, se cumpriu todas as metas, é porque planejou errado, porque a gente planeja para errar e entender com o erro. É um processo interminável, circular, e não é para dar certo, é para descobrir os desequilíbrios, como bem apontou o professor, né? É uma visão rangeliana do processo de planejamento, como bem apontou o professor Carlos Brandão. Então o Rômulo ele vai articular uma diversificação agrícola e industrial da Bahia, o trinômio transporte, energia, comunicações, o papel do Estado como indutor, e já está no horizonte tanto a petroquímica quanto a Associação Nordestina de Crédito e Extensão Rural. Então é quase como se eu tivesse um setor de vanguarda e, ao mesmo tempo, a agricultura familiar. Ele estava pensando nessas pontas. Isso que se chama de economia solidária, ele chamava de artesanato. Então tem textos do Rômulo onde ele fala do artesanato porque ele sabia que não ia ter emprego assalariado, industrial para todo mundo. Novas formas sociais que ele vai pensando no espaço, né? Uma outra coisa interessante que a professora Tânia estava ressaltando é a programa de capacitação de gestão dos municípios, criando escritórios regionais do Estado. Tudo isso, gente, está nas passas cor-de-rosa e no Plandeb, né? A questão era o seguinte, Balbino não era Vargas e a Bahia não era Brasil, não era São Paulo. Uma outra coisa, programa de merenda escolar que ele está pensando para pequena produção, programa de aquisição de alimentos já está lá concebido, na base, inclusive com uma reforma agrária possível. Junto com isso, novas instituições de desenvolvimento e de financiamento. Então, como eu tenho pouco tempo, vou citar aqui uma parte do capítulo. Então, algumas das propostas contidas nas passas cor-de-rosa seriam questionadas e talvez a maioria tenha ficado paralisada durante o processo de execução. Balbino não era Vargas e nem Rômulo possua a mesma desenvoltura de antes para atuar na frente técnica. O Vargas o blindava para atuar com os boêmios cívicos na assessoria econômica. Aqui ele tem que fazer um pouco o papel político também. Precisava ainda circular no fronte político, onde era visto como um estranho no ninho. A relação com o governo federal não evoluíra de maneira sensível, ao passo que as elites tradicionais voltaram para a oposição já em 57, com a proximidade do ano eleitoral. Além disso, o papel de detonador de mudanças que o setor público deveria cumprir na esfera estadual se ressentia da inexistência de um núcleo industrial dinâmico e de um mercado interno em consolidação, como no caso nacional durante os anos 50. Os pontos de apoio na máquina pública estadual e na sociedade civil baiana eram sobremaneira frágeis, né? Não obstante isso, ele vai lançar o Plandeb. O Plandeb é o primeiro e mais completo esforço de planejamento interdisciplinar territorial existente no Brasil. O governo Carvalho Pinto, em São Paulo, que é mais ou menos contemporânea, não chega próximo do que foi feito aqui. Isso eu pude comprovar, cotejando os dois planos, afirmações de Pedrão, de Chico de Oliveira. É impressionante como aqui no Plandeb eu tenho os usos, os recursos, eu já tenho a petroquímica, a origem de capital, os esquemas de financiamento. É algo realmente impressionante e deveria servir de inspiração para o atual governo. Obviamente que, como a Tânia mostrou, a situação é completamente diferente, né? Agora, no contexto do Plandeb, de 59 a 63, ele está numa CPE
que já tem uma função consultiva, ele não é mais secretário da Fazenda. O secretário da Fazenda é o Aliomar Baleiro, que é o seu adversário político da UDN. É um governo dos adversários em que ele ainda tem a CPE e consegue fazer um plano. E nesse plano ele vai viabilizar o processo de desconcentração concentrada. Pela primeira vez eu ouvi essa palavra com o meu querido professor Wilson Cano, lá da Unicamp. O que ele pensava? O Distrito de Salvador, o Centro Industrial de Aratu, o Complexo Petroquímico de Camaçari e o Centro Industrial de Subaé, em Feira de Santana. Uma integração no espaço desses vários polos, pensando na estrutura produtiva não apenas a partir da indústria, tanto que a grande empresa estatal dele vai ser uma empresa para agregar valor na agricultura, que vai ser a Fundagro, que depois no governo Lomanto Júnior é despedaçada em feudos políticos para os vários grupos que chegam até ali. Então existe uma ruptura de 64 adiante. O Rômulo joga um papel de catalisador, ele cimenta até uma hegemonia burguesa via Estado, sem estar consciente disso, que depois o expele do processo, impedindo as reformas sociais e permitindo a modernização das oligarquias. Esse processo se chama Antônio Carlos Magalhães. Tá? Do mesmo jeito que nós temos o golpe de 64 e o fim do Brasil desenvolvimentista e erguendo-se a sociedade mais capitalista, mais desigual do planeta no Brasil, ou no lado da Bahia nós vamos ver esse processo. Tá? Então, querendo ou não, o que nós temos ele entra como catalisador, ele exerce um papel de destaque e depois ele é expelido do processo. Eu estou aqui pensando porque, como eu tenho pouco tempo e já está acabando, né, e o Francisco vai me cortar, eu queria pegar exatamente ali a parte em que eu tento fazer essa síntese. Eu tinha deixado marcada a página aqui, a gente vai preparando a fala no avião, né? Enfim, tal como na esfera nacional, Rômulo ativa as bases para a constituição das forças produtivas locais, para depois ser expelido do processo, uma vez criadas as condições para a modernização conservadora a partir do novo pacto regional de elites e classes consolidado no pós-64. O planejamento cede espaço à atuação seletiva do Estado por meio da atuação dos tecnocratas que ocupavam, então, postos chaves no governo federal, especialmente na Petrobras e no governo estadual. Logra-se, assim, ampliar espacialmente a coalizão entre capital estrangeiro, estatal e privado nacional, especialmente durante a construção do polo petroquímico de Camaçari. Na região antes distante e atrasada, surge um local dotado de alto potencial de acumulação de capital que transforma a estrutura de classes e permite a elevação brutal dos níveis de desigualdade. Rômulo não sabe que ele é parte desse processo, que ele é expelido, talvez tenha consciência, mas ele passou o restante de sua vida, os anos 70 e 80, tentando aproveitar os avanços da estrutura produtiva e as possibilidades dialéticas que a abertura democrática abriam para atuar sobre esse processo que se aproveitou dele, das instituições por ele criadas, para, inclusive como no caso da Odebrecht e de tantas outras empresas, o pessoal que ele formou no Estado foi parar do outro lado do balcão, né?
encher as burras de dinheiro, acho que isso faz parte do sistema, mas não de maneira democrática, parindo, né, aí um desenvolvimento bastante desigual. Então, o que nós temos é a internalização do subdesenvolvimento, não a sua superação. Aquilo que o Carlos Brandão remeteu ao Celso Furtado. O Celso Furtado, quando volta do exílio, ele olha para o Nordeste. Ele havia criticado a tese da Tânia Bacelar. Estou comentando uma impropriedade aqui que ela me falou, mas acho que ela já me permitiu. A Tânia Bacelar vai dizer, olha, o Nordeste, com a Sudene, a desigualdade é levada ao extremo. A Sudene pós-ditadura. Ele participa da tese de doutorado da Tânia em Paris e depois ele vem para comprovar e chega na Sudene e disse, publiquem a tese de Tânia, que ela estava correta, eu não. Né? Então, então, o Nordeste, na verdade, é o espaço em que as malformações do nosso desenvolvimento se mostram sem qualquer disfarce. É assim que o mestre Furtado, grande amigo de Rômulo, havia diferenças entre eles. Aqui na Bahia, o povo tenta esticar as diferenças. Eu acho que existem muito mais semelhanças que diferenças. Esse é um esforço de síntese de um não baiano que se abaianou, viveu 15 anos por aqui, indo e voltando, recebendo convites. Continuarei aceitando os convites. Obrigado, Francisco. Obrigado, Patrícia. E eu queria dizer o seguinte, essa relação entre diagnóstico, praxis e execução está cada vez mais bagunçada agora, né? Brasil, Bahia, sistema mundial, China. Eu estava conversando com José Acácio, ele falando dos vários programas que tem com a China. A Tânia mencionou a Bioceânica, ou seja, é todo um outro contexto. E eu acho que a SEI tem plenas condições de estar à altura do Rômulo. Ele ficaria maravilhado com as novas ferramentas de análise à disposição, porque ele era sempre um homem aberto ao novo, mas nós temos sempre a atentar ao principal. No meu livro sobre o Rômulo, o subtítulo é Projeto, Interpretação e Utopia. Eu acho que essa tríade é a tríade formadora. Um projeto articulando os níveis da federação com as classes sociais, anti-elitista, e por meio de uma interpretação crítica voltada para uma utopia de participação do Brasil no mundo com a redução das desigualdades regionais. O maior presente que eu poderia receber é ver meu querido companheiro Aristeu adentrando o recinto. Professor Aristeu, não sei se o senhor se recorda de mim, eu sou Alexandre Barbosa, um menino que o senhor recebeu há 14 anos querendo estudar Rômulo Almeida. Muito obrigado, viu? Obrigado, professor Alexandre. Convido, portanto, todo o público, né, a ler o belo capítulo escrito pelo professor para nós, assim como a entrevista de Eduardo Almeida. Ela é muito boa, o livro como um todo, né? Convido vocês a isso. Adianto ao professor Alexandre que essa tentativa de edição das pastas rosas com um novo prefácio de Rômulo, início dos anos 80, foi resgatada lá no âmbito da SEI e vamos trabalhar no ano que vem para uma nova edição, talvez a edição definitiva das pastas rosas, inclusive com o título original mesmo, trabalho lá de 1954, 55. Okay? Bom, antes de passar a palavra ao nosso segundo palestrante, o Eduardo Aguiar de Almeida, sempre uma pessoa gentilíssima conosco, né? Diremos que apresentar Eduardo Aguiar de Almeida é um tanto complexo. Afinal, a sua trilha profissional é multifacetada.
jornalista, indigenista, agricultor e pesquisador autodidata. Como jornalista, trabalhou em veículos de comunicação de relevância nacional, como o Jornal do Brasil, a Gazeta Mercantil e a Folha de São Paulo, além de canais de televisão de abrangência regional. Como indigenista, ocupou cargos técnicos e de liderança na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, inclusive presidindo essa instituição. Foi também diretor-geral do Instituto de Terras da Bahia, o INTERBA, contribuindo para políticas de regularização fundiária e valorização de territórios tradicionais. Representou ainda o Brasil no Foro Permanente de Assuntos Indígenas da Organização das Nações Unidas, a ONU, participando de debates internacionais em defesa dos direitos desses povos originários e da preservação ambiental, e reforçando seu papel como articulador de redes de proteção e valorização das culturas indígenas, foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Indigenistas, a SBI. Se a sua trajetória, aqui brevemente pontuada, é instigante, o caminho que nos levou a convidá-lo a participar desta obra e também deste seminário se relaciona ao trabalho do professor Alexandre, razão pela qual ambos compõem esta mesa. Nela se faz presente, a entrevista do Eduardo, se faz presente o homem público, o Rômulo Almeida, visto como uma figura mítica por Francisco de Oliveira já nos anos 50, ou definido posteriormente como um construtor de sonhos, conforme o nosso recém-chegado aqui, para nossa honra, Aristeu Almeida, que nos honra, portanto, com a sua presença. A partir dessas duas visões, que se complementam, desejávamos saber de início do Eduardo um pouco mais a respeito do ser humano Rômulo Almeida, que levou a cabo ideias tão arrojadas para a época, ideias que, aliás, ainda hoje seriam consideradas ambiciosas e mesmo desafiadoras das estruturas, dada a permanência da condição subdesenvolvida e dependente da Bahia, assim como do Nordeste brasileiro. Foi exatamente para compreender o entrelaçamento entre a trajetória pessoal de Rômulo e a sua atuação como figura pública que buscamos a contribuição de Eduardo Almeida, filho de Rômulo. Eduardo, você tem então 20 minutos para nos brindar aqui com uma exposição. Me lembre aí quando faltar 5. Bom, boa tarde a todos aqui. Agradeço o convite, né, tanto para participar do livro. Resisti um pouco, né, porque acho que talvez não fosse a pessoa ideal, mas houve uma insistência e eu encarei, né, essa entrevista, está aí no livro. E agradeço o convite para vir aqui. Também acho que não sou a pessoa melhor talhada para vir aqui falar de uma pessoa que é meu pai, né? Porque já foi falado aqui, acho que a Patrícia falou, outros falaram, de emoção, né? Então isso é um negócio meio complicado, né? Bom, eu cumprimento a todos aqui, especialmente aí em nome de algumas figuras. Agora, meu tio Aristeu, que está aqui, né? Que é uma honra muito grande, né? E o vereador Silvio Humberto, que nos dá essa honra aqui, vereador do Partido Socialista Brasileiro em Salvador, né? E outras pessoas que eu queria citar, para não citar muitos ilustres que tem aqui, seria o professor Valença e o grande amigo, companheiro de grandes lutas, né? Companheiro de Rômulo, que foi o ex-deputado Filemon Matos, né? A quem eu peço uma salva de palmas aqui, porque pela importância que tem. Bom, então tem esse desafio aí de falar de Rômulo Almeida, né, que não é muito fácil, mas enfim, eu vou tentar seguir aqui. Fiz uma pescazinha, viu, Alexandre? Aqui cola chama pesca aqui na Bahia, viu? E seguindo mais ou menos o roteiro da entrevista, né? Não perfeitamente, mas enfim, quer dizer, como disse o Francisco aqui, a ideia era que eu trouxesse um pouco da figura do Rômulo Almeida, da figura humana, né? E, bom, então eu sou suspeito para falar, né? Claro, mas enfim, vamos lá.
né? Eu vejo assim que se fosse escolher uma palavra para resumir o que é Rômulo Almeida, eu escolheria a palavra bondade, né? Porque eu acho que é a essência da personalidade dele, né? Como figura humana, né? Quer dizer, nessa palavra resume toda uma ideia de sensibilidade humana, fraterna, né? Enfim, e de um tipo de inteligência também voltada para essa coisa do coletivo, do social, não é? Quer dizer, os vínculos familiares dele, aliás, ele vem de duas famílias, né? Almeida e Barreto, e o tio Aristeu aqui é um especialista, tem um livro sobre a família Barreto, que são do Recôncavo, né? Ambas as famílias. Embora Rômulo seja o filho mais velho de meus avós, ele nasceu em Salvador, mas ainda pequeno foi para Santo Antônio de Jesus, né, que era a cidade berço da família, e volta depois já para fazer o ginásio para Salvador, né, aos cuidados do parente Isaías Alves, né, que foi um outro baiano ilustre, acho que chegou, salvo engano, a ser ministro da Educação, né, naquela República Velha lá, e faz o ginásio Ipiranga e depois vai cursar Direito, né? E Rômulo logo é despertado por esse traço, essa verve política que ele tem desde muito novo, né? E política de rebeldia, de autonomia, de vinculação muito forte com a terra, com a pátria, né? Com o estado da Bahia, enfim, com a cultura de sua região, né? E Rômulo tem aí começa aí a sua carreira, né? E ele faz o curso de Direito que não termina de forma convencional, porque em 32 houve a Revolução Paulista, né, que foi uma reação lá constitucionalista contra a ditadura Vargas. Era um tempo complexo e contraditório do Brasil naquela época, né, porque se por um lado disse que a Revolução de 30 de Getúlio e João Pessoa, né, eram fatores de modernização do país, eram fatores mais progressistas, por outro lado abraça ideias autoritárias, né? E a Revolução Paulista, aí, que na verdade tem um conteúdo mais reacionário, né? Mais conservador, mas empolgou, quer dizer, a estudantada naquela época, e Rômulo se manda, junto com outros colegas da sua geração, para São Paulo para pegar em armas a favor da Revolução Paulista, né? Mas quando chega lá, a Revolução já tinha sido sufocada, né? Não precisou. Bom, então ele acabou sendo formado por decreto, né, na época, porque foi um período de convulsão e não tinha aula, as universidades foram fechadas e tal. E ele logo sai da Bahia e vai para o Rio de Janeiro, né? Vai para a capital federal, junto com outros contemporâneos seus, inclusive um eminente baiano, Guerreiro Ramos, né, sociólogo famoso, né, que foi, aliás, eles moram junto numa república do bairro do Catete, no Rio, né, junto com Nelson Carneiro, que era outro baiano, que já estava lá um pouco mais velho, né, foi senador, deputado, senador, era o pai do divórcio no Brasil, né, irmão de Edson Carneiro, outro baiano ilustre também, né. E Rômulo, no Rio, se vê diante daquele Brasil em convulsão, e, quer dizer, duas forças emergentes, quer dizer, aquela decadência da velha república, o movimento da Revolução de 30, e ele se vê entre aqueles duas forças de ascensão, o integralismo, que tinha a base nacionalista extrema e tal, e o comunismo, né, que era a esquerda, o socialista e tal, que vinha, enfim, criado a partir do advento da Revolução de Outubro na Rússia em 1917, e o Partido Comunista no Brasil
como todos sabem, é criado em 1922, né? E teve um crescimento relativamente rápido, né? E naquele momento, já no começo dos anos 30, já tinha se criado, inclusive, uma frente ampla, a Aliança Libertadora Nacional, né? Nacional Libertadora, desculpe. E Rômulo se vê entre essas duas forças e ele acaba optando pelo integralismo, né? Que é uma coisa que muita gente questiona sobre, mas como Rômulo, uma pessoa progressista e tal, acabou militando no integralismo. E ele militou de verdade mesmo, para valer. Teve, inclusive, um alto destaque. Ele foi tipo assim, promovido dentro do movimento integralista para ir organizar o movimento integralista em Minas Gerais, em Belo Horizonte, fundar um jornal, né? Enfim, ele assumiu funções assim, de liderança importantes, né? Agora, aliás, o movimento integralista no Brasil ainda é pouco estudado, embora alguns pesquisadores já tenham estudado melhor em termos mais recentes, não é? E ele tem aspectos contraditórios que muitas vezes não são bem compreendidos, né? Quer dizer, é claro que naquele momento, na primeira metade dos anos 30, o movimento integralista era mais nacionalista e menos fascista, vamos dizer assim, né? E a coisa vai se, embora a inspiração dele seja o fascismo italiano, né? Mas e o nazismo vai se desenvolver um pouco depois, né, na Alemanha, mas na verdade a força ideológica maior do integralismo naquele momento é a identidade nacional, né? Tanto que tem uma ala do integralismo brasileiro que chamava ala Boitatá, né? Boitatá é um termo tupi-guarani que designa um ser mitológico, que é tipo uma cobra grande, né? E essa ala ela resistiu à tendência a migrar para um fascismo franco e declarado, né? E eu queria até relatar aqui, porque é uma pergunta que eu tive que fazer a ele, eu que tive uma juventude, vamos dizer, de inclinação socialista, né? De movimento estudantil e tal. E eu fiz essa pergunta, não tinha como não fazer essa pergunta, mas por que você aderiu ao integralismo? Ele falou, bom, eu tinha muita simpatia pelo socialismo, dizia ele, né? Mas eu fui em vários eventos do Partido Comunista, né? Mas alguns desses eventos me chocaram um pouco. Mas o que é que lhe chocou? Me chocou o discurso feminista, porque era muito avançado para a época. Porque as lideranças femininas do partido, né, revolucionárias, iam de calça comprida, que já era uma coisa naquela época pouco ousada, né? E faziam um discurso inflamadíssimo e passavam a mão no corpo e bradavam né? E ele me dizia assim, aí eu ficava pensando, eu via aquilo, eu achava até interessante aquilo, acho que aquilo era necessário, mas eu ficava pensando aquele discurso sendo feito em Santo Antônio de Jesus ou qualquer outra cidade do interior da Bahia, né? Minhas irmãs, minhas primas, a família, eu ficava horrorizada com aquele negócio, né? Então, bom, mas a ficha acaba caindo, né? O Rômulo é preso, e por sua participação em algum desses episódios, inclusive foi preso 2 vezes, salvo engano, seria ideal Aristeu estar falando aqui, porque ele conhece essa história melhor do que eu, né? Mas, enfim, da segunda vez que ele foi preso, já foi por conta da tentativa do golpe dos integralistas em 1937, né? E ele, inclusive, foi uma prisão mais duradoura, e naquela época Landulfo Alves, irmão de Isaías Alves, do ginásio Ipiranga, que eu já citei, né, era interventor na Bahia, né? Era um quadro brilhante da nova geração na Bahia, né, considerado naquele tempo. Landulfo era agrônomo formado nos Estados Unidos e foi designado, né, era pelo ditador Vargas da época, interventor na Bahia, né? E aí Landulfo pede ao governo federal que transferisse Rômulo para ficar preso em Salvador, né?
E ele vem para cá, e aí é nesse momento, nesse processo, que ele acaba, e os fatos acontecendo no mundo também, né? Porque, quer dizer, já nos anos 30 já começam a acontecer os horrores do nazifascismo, né? E do fascismo japonês também, né? Os horrores lá na Ásia. E em 1939 começa a guerra, né? O Hitler invade a Polônia, etc. e tal, começa a coisa toda a pegar fogo e a ficha vai caindo, né? E Rômulo consegue sair da prisão e aí os anos 40 são um tempo assim de muita fertilidade na formação intelectual e técnica também, e política também, por que não, né? De Rômulo. Quer dizer, ele se retrai um pouco desse lado político dele, né? Investe mais na sua formação propriamente dita, né? Se interessa pela economia, né? Quer dizer, ele começa a ler a Economia da Crise, de 29, né? Depois começa os estudos sobre a economia de guerra. Há também uma influência, sem dúvida, do crescimento da União Soviética, né? O socialismo e seus instrumentos, o planejamento, né? Não tenho dúvida que a ideia do planejamento nasce de alguma forma daí, né? Mas o planejamento também é um instrumento que o capitalismo recorre a ele nos momentos de crise, né? Crise de 29, o New Deal americano, né? E depois economia de guerra também, vários autores. Rômulo aí traduz, meio de forma autodidata, traduz Marshall para o português, né? Um livro clássico de Marshall, né? E faz assim, enfim, esses relacionamentos que ele teve com figuras importantes do integralismo, que também caíram a ficha e se tornaram eminentes figuras progressistas no Brasil, Santiago Dantas, Abdias do Nascimento, né, que é um precursor do movimento antirracista no Brasil, foi integralista, né? O próprio Guerreiro Ramos, que sai daqui também, né, que é uma pessoa negra, e também foi participante do integralismo, né? Dom Helder Câmara, né, que é uma figura fantástica aí, né, do Brasil aí nos anos 50 e 60, né, também foi integralista. Eram todos eles, na maior parte, dessa ala boitatá, né, uma ala mais culturalista, nacionalista e culturalista, né? Então, o nacionalismo tinha muito a ver com Rômulo, né, na verdade, né? E assim, falando mais um pouco desses traços de personalidade, né, Alexandre até falou, quer dizer, eu acho que uma coisa que me impressionou em Rômulo a vida toda, né, de eu eu crescendo e virando gente, é assim, a coerência dele, o espírito de ponderação, né, que remete a um respeito pela ciência, né? Rômulo, eu assim, outra palavra também que me traduz muito o que é a cabeça de Rômulo, eu vejo como um cientista, né? Uma pessoa que ele está aberto ao novo, mas ele é extremamente crítico, ele é extremamente ponderado, extremamente, né, quer cotejar ideias, ouvir o contraditório, ouvir né, o outro lado da questão, né? E então tem essa coisa, e ele tem também, quer dizer, essa coisa que vem nele, que é essa devoção, né? Esse amor que aqui na Bahia citou coisa ruim aqui, o Malvadeza, ele citou, né? Eu não queria nem falar o nome, mas ele já citou, né? Que diz que amava a Bahia, mas que, né? Eu ficava assim, pô, mas que amor é esse, gente? Né? Eu acho que agora, e na minha cabeça, quer dizer, o que eu entendia como amor era realmente um cara que larga tudo lá da capital federal, vem para cá, vai para o Ceará fundar o Banco do Nordeste, criar o ETN, né? E depois larga o Banco do Nordeste, não quer trabalhar com o Café Filho, que sucede, que é uma espécie de Temer da época, né? O Temer está para Dilma, como Café Filho estava para Getúlio, né? E não quer trabalhar com... E até no livro o Alexandre cita o episódio, né, que o
Café Filho chama ele para continuar no BNB, e ele disse, não, eu agora vou dedicar todo o meu tempo a fazer oposição ao seu governo. Disse na testa, assim. Esse é Rômulo, né? E então ele larga tudo, vem para a Bahia, né? E podia muito bem ter seguido, quer dizer, um cara que foi chefe da assessoria econômica do presidente da República, dentro do Palácio Catete, blindado, como disse o Alexandre, pelo presidente da República, a maior figura, né? A gente fala muito a gente vê Lula aí como um grande nome popular, mas Getúlio foi uma consagração, foi uma coisa assim, um símbolo, né? E ele vem por amor à sua terra mesmo, né? E eu que acompanhei Rômulo desde criança, em viagem por interior, uma coisa assim que me impactava era o fato... Já deu 5 minutos? Não. Me impactava era ver, ele escolhia roteiros, às vezes, pelo interior, inclusive roteiros políticos, Filemon deve lembrar isso, né? Que ele escolhia pela calendário das feiras, né? Em tal município a feira é sexta, no outro é sábado, no outro é domingo, né? Então vamos fazer esse... Ele fazia questão de ir nas feiras e caminhava pelas barracas e pelas pedras, né? As pessoas que vendiam as coisas no chão, né? E ali nas pedras ele se agachava e dialogava lá com o vendedor e tal, de onde vem esse produto, tal, como é, por que vocês não beneficiam, não dá para beneficiar, como é que está o preço, o mercado, por que não... Enfim, ele fazia o diagnóstico econômico dele ali direto, né? Então, eu acho que isso é amor, né? A sua terra, né? A sua gente, né? É a emoção. E, bom... Então, eu acho que o Rômulo também teve essa sorte, né, de conviver com figuras extraordinárias, né? Eu acho que eu já citei aqui o Santiago Dantas, né, que foi, né, outra figura que o Alexandre citou também, Roberto Simonsen, né, que é uma figura extraordinária. Eu acho que o Brasil valoriza pouco o perfil desse homem, né, que era um burguês, um empresário, mas tinha uma visão de país e de mundo e de desenvolvimento, e de progresso e de humanidade, né, impressionante, né, muito raro para os pares deles da época, né? E outras figuras assim, né, que Rômulo se cercava. Então ele tem uma outra característica de Rômulo também, assim, extremamente valiosa, a valorização que ele fazia em formar equipes, né? Eu acho que Valença é testemunha disso, Aristeu sabe disso, enfim, outras pessoas aqui mais antigas, né, que viveram um pouco isso. Então, ele, quer dizer, ele não... e a vaidade ficava assim, num plano muito... Não tinha esse negócio de estrelismo, de vaidade, né? Entendeu? Ele não estava se importando muito com isso, também não tinha muito negócio de holofote. Entendeu? Para ele o importante é que a pessoa tivesse alguma coisa a contribuir. Mas aquela pessoa é de uma outra vertente e tal, não pensa da mesma forma que... Não importa, mas se ele tem contribuições, como o Alexandre lembrou aqui de Edgar Santos, né? Que era uma figura conservadora, mas que também tinha uma visão extraordinária, né? E fez... E é pai um pouco dessa cultura baiana moderna, né? Como eu acho também que o axé, por exemplo, uma vez eu escrevi um artigo para a Tribuna da Bahia e sofri represálias, ameaças, né, do homem, não, do coisa ruim lá em cima, porque o líder do Chiclete com Banana, né, o Bel Marx, né, estava fazendo loas à CM, né? E eu escrevi esse artigo dizendo que, bom, se o axé explodiu aqui nos anos 80, agradeça a industrialização da Bahia focada no polo petroquímico de Camaçari, né, que deu uma outra dimensão, né, à sociedade baiana, né, e as condições de infraestrutura dos artistas na Bahia aparecerem e ficarem por aqui, não precisarem ir para Rio, São Paulo para se projetarem. Né? Bom, então eu escrevi esse artigo e sofri umas ameaças, né? Recebi uns telefonemas meio zangados, disse que o governador não gostou e tal,
dane-se, né? Azar dele, né? Bom, então deixa eu ver aqui, já faltam 4 minutos para eu ir alinhavando, né? E, bom, na entrevista, uma pergunta que me faz até mais de uma vez, né, desse tom, né, que é qual é o legado de Rômulo, né? Porque é muito comentado, inclusive. Aliás, um parênteses aqui, né? Uma coisa que eu tenho que dizer sempre, né? Rômulo, sobretudo na Bahia, mas não só na Bahia, Rômulo é muito lembrado, homenageado e tal, reconhecido como o técnico, né? Rômulo Almeida, o Plandeb, o CPE, o Polo Petroquímico, né? Mas dentro disso está escamoteado uma coisa de esconder o Rômulo político, né? Porque se Rômulo era o técnico, um cara que levantou a bandeira, um dos grandes nomes do nacional desenvolvimentismo, entre aspas, né? Ele tinha perfeita consciência de que isso era um processo político, eminentemente político, como, aliás, outros que já falaram aqui destacaram isso, né? Que não há planejamento e pensamento do desenvolvimento a longo prazo sem um viés político indispensável, né? Quer dizer, embute aí soberania, embute aí você se colocar dentro do contexto mundial, da geopolítica, enfim, do contexto de hegemonias e de dominações, né? De influências e quintais de imperialismos, etc., né? Então, não, é impossível. E é impossível também o desenvolvimento e o próprio planejamento ser efetivo sem mobilização popular, né? Então, qual é o legado? Sim, Rômulo teve muitas vitórias em muitos aspectos, teve várias derrotas, talvez mais derrotas do que vitórias. Derrotas no plano técnico, no plano de propostas para a economia, no plano político, né? Eu até vou abrir outro parênteses aqui também, para dizer o seguinte: uns 2 ou 3 meses atrás, eu ouvindo um rádio aqui em Salvador, eu vi um grande comunicador, não vou citar o nome, que eu acho que não precisa, um grande comunicador rememorando episódios dos anos 90, né, dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, sobre a política na Bahia. E lá pelas tantas, ele lembrando lá de uns episódios, não me lembro se da eleição de 82, não foi a de 78, foi a de 82 ou 86, ele diz assim: não, Rômulo Almeida era uma grande figura, era candidato, era o líder do MDB na Bahia. Agora, eleitoralmente, era um mala. Disse essas palavras literalmente, né? Eu fiquei meio chateado com aquilo, sabe? Porque, quer dizer, realmente, Rômulo era, como o Alexandre disse, era um meio como é que chama? Como é o termo? Fora do ninho, né? Estranho no ninho. Um estranho no ninho na velha política brasileira, né? Mas isso não tira o caráter político de mobilização e militância política da ação dele, da personalidade dele, do caráter dele, da atuação dele, né? E também na política ele teve muitas derrotas, né? Ele se serviu até de anticandidato em 78, na campanha de senador Rômulo aqui do MDB, que era uma anticandidatura, sem nenhuma possibilidade né? Ele tinha acabado de vencer a luta pelo polo petroquímico, está aí uma vitória, né? E que contou com capacidade de articulação que se não fosse ele, eu acho que não teria, né? Porque ele foi capaz de dialogar com Geisel, né? Com o ministro de Geisel, com Reis Veloso, com o pessoal da Petrobras, né? Enfim, com Odebrecht, com empresários vários, né? E com políticos, inclusive, de conservadores também, né? Luiz Viana e uns e outros, né? E obteve a vitória, né? Mas voltando à questão do legado, né? Eu acho que isso é quase que notório, né? Quer dizer, o Brasil, hoje a literatura fala muito claramente que o Brasil e alguns outros países da América Latina
foram países que mais cresceram no mundo, estão entre os mais cresceram no mundo, de 1930 a 1985, 80, não me lembro qual é a data precisa, o período, né? Mas, enfim, da década, vou fechando, na década de 30 a 80, né? E isso se deve a quem? Quer dizer, esse impulso, essa alavancagem se deve a quem? A pessoas como Rômulo e a camaradagem dele, né? Inácio Rangel, Jesus Soares Pereira, né? Cleanto Paiva Leite, enfim, vários outros, né? Celso Furtado, surge um pouco depois, né? E quando chega no Nordeste, ele já encontra o ETN e o BNB como uma realidade, né? Enfim, o que eu acho que o legado que Rômulo deixa é esse, quer dizer, ele está ligado a essa história, né? Está na história, né? E o que eu diria que poderia servir de inspiração para os técnicos e políticos de hoje, né? Os políticos de hoje, enfatizo isso, é que é preciso ousar mais, gente, né? Hoje nós temos uma situação, por exemplo, em que terras raras, vou dar um exemplo, né? Terras raras é um elemento vital, né? Nos anos 40 e 30, que se descobriu um petróleozinho que nem era essas coisas todas, né? Não era nenhuma Venezuela, nenhuma Arábia Saudita, né? E o Brasil fez a campanha do petróleo é nosso e a Petrobras está aí, graças a técnicos e políticos sensíveis que ergueram essa bandeira, compreenderam essa realidade, né, do papel do Estado, né? Então agora tem terras raras e falta ousadia, gente. Ninguém eu vejo, começa a surgir agora, né, algumas pessoas, alguns grupos técnicos falando em criar uma Minerobras, né? Eu não sei, quer dizer, eu não sou técnico, não sou economista, não quero dizer que a Minerobras é a solução, né? Não quero repetir, copia e cola, década de 40, 50, Petrobras, Minerobras, né? Mas que o neoliberalismo, que foi muito citado aqui na mesa anterior, né, morreu, acabou, né? Há uma crise profunda aí, em todos os sentidos, não só a crise econômica, mas a crise moral no mundo, né? A violência está campeando, o fascismo está avançando, né? E acho que às vezes falta aos técnicos de hoje um pouco de ousadia, como se hoje fosse mais difícil do que naquela época. Será que era, gente? Será que é? Né? Deixa essa pergunta aí, agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado mesmo, Eduardo. Reafirmo, portanto, o convite à bela entrevista concedida pelo Eduardo Almeida ao nosso livro. Faltou dizer que o estilo de linguagem dele é altamente convidativo, né? Ele combina inteligência e sensibilidade, sagacidade e ironia. No momento em que eu estava acompanhando Patrícia numa emergência hospitalar, eu estava lendo a sua entrevista em primeira mão, a comparação que você faz entre Café Filho e Michel Temer é impagável. Me rendeu boas gargalhadas e eu tive que controlar um pouquinho, porque eu estava, afinal de contas, num ambiente hospitalar. Mas convido, portanto, todos e todas vocês à leitura dessa bela entrevista, tá bom? E o Eduardo nos trouxe elementos novos que não estão presentes na entrevista. Pense num segundo texto para nós em momento oportuno, tá bom? Agradeço, então, a presença do professor Alexandre e de Eduardo Aguiar Almeida nesta segunda mesa.